Seja bem-vindo ao Planeta Campo de hoje, que está um pouquinho diferente, porque a nossa apresentadora, a Sara Kirskov, está de férias. Por isso, durante essa semana, eu, Michele Jardim, tenho o prazer de apresentar as principais notícias de sustentabilidade no agro para você. Eu começo te perguntando, o que faz o Brasil ser sustentável? Produzir alimentos com responsabilidade social, consciência ambiental e bem-estar animal são alguns dos quesitos. Além disso, precisa ser viável e rentável para o produtor rural, garantindo a eficiência do processo produtivo. Para entender mais sobre esses assuntos, eu converso agora com Judson Valentim, pesquisador da Embrapa. Judson, é um prazer ter você conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer também poder falar com vocês aqui no Dia da Amazônia. Olha, eu já vou começar te perguntando, conta pra gente os motivos que fazem da agropecuária brasileira ser sustentável. Quais os nossos principais diferenciais? Olha, eu acredito que o principal ativo que nós temos são os 5,2 milhões de produtores brasileiros, que são pessoas que enfrentam todo tipo de desafio, né? A variabilidade ambiental, as dificuldades do mercado e que conseguem fazer essa produção que torna o setor agropecuário uma das principais âncoras econômicas da economia brasileira e também permite que o Brasil aí produza alimentos para alimentar todos os seus mais de 212 milhões de habitantes e cerca de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. Esse, para mim, é o principal ativo. Mas nós temos outros ativos, né? Nós temos as condições ambientais do Brasil são muito favoráveis, né, para a produção agropecuária, né? E com tecnologia, com inovação tecnológica, nós conseguimos superar algumas das limitações. Por exemplo, há cerca de 50 anos atrás, o Cerrado era considerado uma área inóspita e pouco apta para a agricultura, mas com ciência e tecnologia, com pesquisa da Embrapa e de outras instituições, foi possível viabilizar e tornar o Cerrado uma grande região produtora de alimentos e energia para o Brasil e para o mundo. Então, ter ciência e tecnologia permite com que a gente aumente a produtividade dos fatores de produção. Então, nós temos hoje 1 hectare de terra produz uma quantidade muito maior do que produzíamos há 50 anos, porque hoje nós usamos a ciência para aumentar essa produtividade. Então, antigamente, né, grande parte dos ganhos, do aumento de produção no Brasil, vinha do crescimento horizontal, ou seja, da expansão diária. Mas nas últimas décadas, grande parte do aumento da produção vem de ganhos de produtividade e, é lógico, com isso também há um aumento da competitividade dos produtos da agricultura, da agropecuária brasileira no mercado global e também aumento da lucratividade para os produtores. Sim. Então, nós estamos hoje produzindo mais e com uma menor pressão sobre a base de recursos naturais. Se a gente não tivesse tido todo esse aporte tecnológico, nós certamente teríamos tido um impacto ambiental dos biomas brasileiros muito maior, porque você teria continuado com o crescimento horizontal da agropecuária, mas teria mantido sistemas de produção pouco produtivos, pouco rentáveis e pouco competitivos no mercado global. Sim, tecnologia é bem importante, Judson. Quando a gente fala de sistemas integrados, por exemplo, o ILPF, eles auxiliam, inclusive, na fertilidade do solo e também no bem-estar também dos animais? É um fator também que contribui? Sim, sim. Veja bem, no passado, nós tínhamos produtores que eram pecuaristas, produzindo apenas gado numa área, e tínhamos outros produtores que eram agricultores, produzindo apenas agricultura. E, em grande parte, como a agricultura brasileira é feita em condições de chuvas naturais, nós temos ainda uma área de agricultura irrigada muito pequena, né? Pequena em relação ao potencial que a gente tem, né? E o que aconteceu? Com a evolução, o aporte tecnológico, esses pecuaristas, né, nós temos hoje ainda 160 milhões de hectares de pastagem, então parte dessas áreas de pastagem vem sendo convertidas para a agricultura e também, graças à tecnologia, os produtores, em vez de fazer uma safra só de milho, soja ou algodão, por exemplo, puderam passar a fazer
duas safras, a safra principal, com soja ou milho, e a safrinha, que pode ser com milho, algodão ou outro produto. E tem produtor hoje fazendo a safra de soja, uma safrinha de milho misturado com capim, e depois que colhe o milho ainda faz um boi safrinha, aí, 3 arrobas de boi por hectare. E esses produtores adotaram técnicas de plantio direto. Grande parte da produção de grãos hoje no Brasil é feita sob plantio direto. E veja só, o plantio direto ele traz ganho para o produtor do ponto de vista econômico e ambiental. Uma área, por exemplo, que depois de 5 anos com plantio direto, esse produtor consegue economizar em termos de adubo de 3 até 5 sacas de soja em custos de fertilizantes que ele deixa de comprar, porque com o plantio direto aumenta a quantidade de matéria orgânica no solo e essa matéria orgânica ela consegue aportar mais nutrientes. Então, você tem um ganho econômico e com mais matéria orgânica no solo, você está contribuindo também para mitigar as emissões de gases de efeito estufa, ou seja, aquele solo está armazenando mais carbono. E aí, outros produtores também estão avançando ainda mais, fazendo a integração lavoura, pecuária e floresta. Ou seja, você consegue, na mesma área, produzir o milho, a soja, o milho, e a partir do terceiro ano você consegue fazer a produção de pecuária e ainda colher a madeira, que pode ser usada, por exemplo, para a produção de estaca ou para fonte de energia, para secagem dos grãos dos silos, etc. Então, é uma situação que eu chamo de ganha, 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 porque você ganha do ponto de vista econômico, você ganha do ponto de vista social, porque com a atividade durante o ano todo você gera mais emprego e empregos de melhor qualidade, e ganha do ponto de vista ambiental, porque você está reduzindo a pressão sobre novas áreas e aumentando o estoque de carbono naquela área que adota sistemas integrados lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta. Judson, meu querido, muito obrigada pela contribuição das suas informações aqui no Planeta Campo. Eu te agradeço a entrevista, viu? É um prazer estar com vocês. Muito obrigada.